Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículos 22 e 23. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão o seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. O mais belo episódio bíblico, sem dúvida, é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Prometido por Deus no jardim do Éden. Anunciado cerca de 700 anos de antecedência pelo profeta Isaías. E ocorrido, conforme palavras do apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos, o nascimento de Cristo evidencia, em primeiro lugar, a providência divina. Deus estabelecendo impérios, removendo impérios, universalizando a língua mundial, promovendo uma grande restauração nas instituições do judaísmo. Deus direcionando a história para que seu filho pudesse vir ao mundo. O nascimento de Cristo evidencia o amor divino. Além disso, poderíamos citar outros aspectos, como a escolha de Maria para ser a mãe do Messias. A ação do Espírito Santo realizando um milagre na vida de Maria. O tratar do Senhor com José, para que esse compreendesse a ação de Deus e continuasse ao lado de Maria. A viagem penosa, difícil, lenta para Belém, por ocasião de um recenseamento decretado pelo imperador. José e Maria, já no estágio final da gestação de Maria, tiveram que fazer uma viagem longa, difícil e penosa a Belém. E em Belém nasce Jesus. E ele nasce num lugar um tanto quanto pitoresco, porque devido à dificuldade na viagem, Maria e José foram quase os últimos a chegar naquela cidade. E quando ali chegaram, já não havia mais vaga em hospedaria alguma. E por conta disso, o Senhor Jesus nasce num lugar pitoresco. Ele nasce num estábulo mal cheiroso, onde estavam animais. E o primeiro berço de Jesus foi uma manjedoura, uma espécie de tigela onde era colocada a ração para os animais. Mas não obstante a isso, os anjos cantavam. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E os pastores, vendo aquele coral angelical, adorando ao Senhor, aquela luz resplandecente, eles ficam atônitos, temerosos, espantados. E o anjo se dirige a eles e diz: não temam, eis que vos trago novas de grande alegria, porque nasceu o Salvador. Uma resplandecente estrela
guia 3 astrônomos que vêm de longe e chegam naquele estábulo onde está o menino Jesus e trazem a ele ricos presentes, incenso, ouro e mirra. E por fim, a proteção de Deus sobre a vida do menino Jesus. Porque ao tomar conhecimento de que havia nascido um menino rei, Herodes toma todas as providências para tentar eliminar o menino. Mas a mão de Deus estava sobre ele. A mão de Deus estava sobre aquela família para proteger o menino. Todos esses aspectos são tocantes, mexem conosco e demonstram o quanto Deus nos ama e o quanto Ele deseja que nós estejamos junto a Ele. Deus nos ama tanto e deseja tanto que nós estejamos junto a Ele, que para que isso se tornasse realidade, Ele decidiu tornar-se um de nós. E é por isso que esta noite o Espírito Santo colocou em meu coração o desejo de meditar com a igreja no seguinte assunto: Emanuel, o Deus conosco. Queridos irmãos, quando nós entendemos o quanto Deus nos ama e tudo o que Ele fez e faz para que nós estejamos junto dEle, nós lançamos por terra todas as barreiras que nos impedem de desfrutarmos desse amor e desfrutarmos dessa comunhão. Ao fazer-se um de nós, o Senhor Jesus experimentou todas as agruras da condição humana. Isso significa dizer que Jesus sofreu. O livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 3, diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 a seguir daquela epístola, dizendo o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ao fazer-se um de nós, ele se sujeitou voluntariamente a sofrer. E queridos, Jesus sofreu situações que todo ser humano enfrenta. Jesus sofreu situações que todo ser humano enfrenta. Jesus sofreu privação, porque toda a sua primeira infância ele passa longe do seu país, longe da sua província, longe da sua cidade.
Ele passa em terra estrangeira. Então, sendo estrangeiro, sendo peregrino, sua família estando de improviso em outro país, ele passa por privação. Mas além de passar por privação, Jesus passa por perdas. Diz a história que José, o pai adotivo de Jesus, ele é levado e agora Jesus experimenta a perda. E ele, como filho mais velho, tem que assumir a posição de mantenedor do lar na ausência de seu pai adotivo. Jesus foi tentado, ele sofreu tentação. Jesus foi rejeitado, ele sofreu rejeição. Ele sofreu descrédito. Seus próprios familiares não acreditavam que ele era o Messias. Ele sofreu perseguição. Ele sofreu calúnia. Ele sofreu falta de sinceridade, porque muitas pessoas estavam ao seu redor apenas interessados naquilo que ele podia proporcionar. Ele sofreu abandono nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele sempre estava só. Ele sofreu angústia. Ele sofreu traição. Ele sofreu solidão. Ele sofreu injustiça. Ele sofreu tortura física e psicológica. E por fim, ele experimentou a morte. Talvez ao ouvir isso, você pergunte: pastor, por que Jesus sofreu? O escritor da Epístola aos Hebreus responde, em Hebreus 4:15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sabe por que ele sofreu? Para ter dimensão exata do sofrimento humano. Deus o destinara a ser sumo sacerdote, mas não um sumo sacerdote insensível, um sumo sacerdote que pudesse se compadecer de quem sofre. Então, por isso ele teve que sofrer, para ter dimensão exata do sofrimento humano. Muitos pensam que o Senhor está alheio ao nosso sofrimento, que Ele não se importa com o nosso sofrimento, que Ele está indiferente ao nosso sofrimento. Pelo contrário, Ele conhece com exatidão o nosso sofrimento. Quando passamos por privação, Ele sabe, porque Ele sofreu privação. Quando sofremos perdas, Ele sabe exatamente o que é isso, porque Ele sofreu perdas. Quando somos tentados, Ele sabe exatamente o que é isso, porque Ele foi tentado. Quando somos rejeitados, Ele sabe exatamente o que é isso, porque Ele foi rejeitado. Quando sofremos descrédito, Ele sabe exatamente o que é isso, porque Ele sofreu descrédito. Quando somos perseguidos, quando somos caluniados, quando alguém está ao nosso redor apenas interessado em algo que nós possamos proporcionar, Ele sabe exatamente o que é isso, porque Ele passou por tudo isso. Quando sofremos abandono, quando sofremos angústia, quando somos traídos,
quando nos sentimos sós, quando sofremos injustiças, quando sofremos sofrimento físico e psicológico, e quando passamos pelo vale da sombra da morte, Ele sabe exatamente o que é isso, porque Ele passou por tudo isso. E é por isso que em João 16:33, nós encontramos o Senhor Jesus trazendo uma declaração tão poderosa, que é a seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus estava dizendo, olha, vocês podem passar por privação, por perda, por tentação, por rejeição, por descrédito, por perseguição, por calúnia, por falta de sinceridade, por abandono, por angústia, por traição, por solidão, por injustiça, por sofrimento físico e psicológico, e podem até passar pelo vale da sombra da morte, mas não percam ânimo, não desanimem, porque eu passei por tudo isso e venci, e sou eu que lhes concedo graça, para que quando vocês passem por toda essa situação, eu à direita do Pai intercedo por vós, e Ele concede graça a vós, para que assim como eu venci, vocês também possam vencer. Por que Jesus sofreu? Para ter dimensão exata do sofrimento humano, mas para ter empatia com quem sofre. Queridos, quando nós vamos para o dicionário da língua portuguesa, nós encontramos que empatia é a capacidade psicológica de sentir o que sentiria a outra pessoa se estivéssemos no lugar dela. Sabe por que Jesus sofreu? Para que Ele pudesse ter essa capacidade de sentir exatamente o que nós estamos sentindo, se Ele estivesse no nosso lugar. Então, tudo isso que nós falamos aqui, irmãos, que Jesus sofreu, e que nós sofremos, quando nós passamos por todas essas circunstâncias, Ele tem empatia. Quando eu choro, Ele sabe exatamente, porque Ele sente como se Ele estivesse no meu lugar. Ele sente como se Ele estivesse no seu lugar. Mas pastor, me prova isso na Bíblia, por favor. Sim. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 7, versículo 34, relata, irmãos, que levaram uma pessoa ao Senhor Jesus. E aquela pessoa sofria de 2 males: surdez e mudez. Não ouvia e não falava. E o texto bíblico diz que quando Jesus se depara com aquela situação, Ele levanta os olhos aos céus e suspira, como que sentindo a dor do surdo-mudo, como se colocando no lugar do surdo-mudo, como se identificando com aquele surdo-mudo. Quando se depara com aquela situação, Jesus olha para o céu e suspira. E quando eu sofro, quando você sofre, Ele se coloca no meu lugar. Ele se coloca no seu lugar. E quem sabe Ele suspira, está suspirando por alguém essa noite. Mas quando Jesus se identificou com o sofrimento daquele surdo e mudo, diz o texto bíblico que Jesus disse a seguinte palavra: Efatá, que traduzido é:
abre-te. E abriu-se a audição daquele moço. E foi liberada a audição, e foi liberada a fala, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. E nessa noite Ele está dizendo aqui, Efatá, abre-te. Eu não sei o que precisa ser aberto na vida de pessoas aqui essa noite, mas Jesus está sentindo empatia, Ele está se colocando no seu lugar, Ele está sentindo o teu sofrimento, e Ele está dizendo, abre-te. Portas estão sendo abertas, situações estão sendo mudadas, milagres estão acontecendo, porque Ele se identifica, Ele tem empatia com quem sofre. Quando vamos para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 7, versículo de número 13, o texto bíblico relata que o Senhor Jesus se depara com uma multidão que vem trazendo um esquife. E uma mulher que já havia perdido o marido, agora ela está chorando a morte do filho. E o texto bíblico diz que, vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. Jesus não ficou indiferente. Quando Jesus viu aquela situação, Ele moveu-se de íntima compaixão. Por quê? Ele já tinha perdido o pai. Ele sabe o que é experimentar perdas no seio da família, no seio familiar. Então, quando ele vê aquela cena, ele sente como se fosse com ele. E ele se move de íntima compaixão e diz para aquela mulher, não chores. Jesus está movendo-se de íntima compaixão por pessoas que estão aqui essa noite. Mas pastor, hoje é noite de Natal, hoje é noite de reunião familiar, hoje é noite de peru, de pernil, de tender, de arroz com uva passa, de suco de uva integral, de panetone, de sorvete, de troca de presentes. Sim, para uma parcela considerável da sociedade, sim. Tem pessoas que estão assistindo essa transmissão e vão ficar sozinhas em casa. Não vai ter mesa, não vai ter família, não vai ter presente, não vai ter nada disso que às vezes nós esperamos o ano inteiro para acontecer. Mas eu quero dizer a você que quem sabe está aqui ou está acompanhando essa transmissão, e quem sabe está chorando, porque tantas vezes você teve o privilégio de se reunir e hoje você não tem mais. Jesus está vendo as tuas lágrimas. Ele se move de íntima compaixão por você. E Ele diz essa noite, não chores, não chores, não chores. Receba nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, você, meu irmão, meu amigo, que nos acompanha pela internet, receba a visitação do Emanuel, Ele é Deus conosco. A tua família, quem sabe, não está com você, ou você não tem mais família, perdeu seus entes queridos, mas você não está só, nós não estamos sós, Ele te fez um de nós, e Ele sabe exatamente o que está se passando agora, nesse instante, em muitos corações, e é por isso que Ele diz, não chores, e Ele derrama o bálsamo sobre corações feridos, entristecidos, na noite deste dia. Quando vamos para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 35. Jesus
se encontra com uma família tão querida. Amigos os quais por tantas vezes o Senhor se reuniu e se alegrou com eles. Lázaro, Marta e Maria. Só que agora a família está incompleta. Marta está chorando. Maria está chorando. Decepcionadas por Jesus não ter vindo a hora que foi chamado. Desesperançosas porque Lázaro já havia partido e já havia sido sepultado. E quando o Senhor Jesus ele chega no lugar onde Lázaro tinha sido sepultado, João 11:35 diz que Jesus chorou. E quem sabe hoje ele está chorando por minha causa, por sua causa. Porque, irmãos, ele, ao fazer-se um de nós, ele se sujeitou, irmãos, a experimentar as agruras da condição humana, para ter dimensão do sofrimento humano e para ter, irmãos, empatia com quem sofre. E é por isso, meus queridos irmãos, que ele é o mediador entre Deus e os homens. Quando eu não tenho quem interceda, quando eu não tenho quem socorra, quando eu não tenho quem fale em meu favor, ele fala, ele intercede, ele socorre. A palavra de Deus diz que nós temos um advogado, um defensor, junto ao Pai. Ele fala em meu favor, ele fala em teu favor. O nosso advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo. Concluo esta singela reflexão dizendo aos irmãos que existe uma corrente filosófica chamada deísmo. E o deísmo, irmãos, ele acredita em um Deus ausente. Os adeptos do deísmo acreditam que Deus existe. Acreditam que Deus é criador. Mas eles afirmam que depois de haver criado todas as coisas, Deus abandonou a criação à sua própria sorte. Deus não está preocupado conosco. E Deus não interfere no que acontece debaixo do céu. Mas, meus queridos irmãos, isso não é verdade. Porque esta noite vimos que nós temos um Deus que é tão presente, tão preocupado conosco, que Ele deixou a sua glória. O apóstolo João disse que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E João prossegue dizendo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre nós, o Deus conosco, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.